perspectiva, tudo muda. Para mim, o melhor exemplo bíblico de que é possível unidade para que o mundo creia e que é possível pessoas muito diferentes trabalharem junto quando tem uma missão clara. O melhor exemplo bíblico para mim é Mateus, lá no Novo Testamento, em Mateus 10, de 1 a 5. Todo mundo tem a Bíblia aí, né? Vocês devem caminhar com a Bíblia na mão, né? Não. Olha, são dois exemplos. Mateus. O que era Mateus mesmo? Quem era Mateus? Mateus era cobrador de impostos. Exatamente, pode falar, você acertou. Coletor de impostos. Ponto para Cabo Frio. Isso. Mateus era um cobrador de impostos. O nome judeu de Mateus, qual que era mesmo? Levi. Só o pastor que não precisa responder, tá, pastor? Pastor. O nome judeu hebraico de Mateus era Levi. E Levi era um cobrador de impostos. E havia um outro que Jesus chamou em Mateus 5. Vamos ver se você sabe qual que é o cara mais diferente. Está com a Bíblia aberta aí, filho? Lê Mateus 10, versículo 1. 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Agora continua, olha. Ele deu uma missão para os discípulos. Deu autoridade para fazer uma missão. Continua lendo o nome e você vai dizer qual era a pessoa aí que possivelmente Mateus não teria muita comunhão. Seria difícil ter unidade com esse sujeito. Leia, filho. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus. O publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Quem é? Quem é a pessoa que Mateus teria dificuldade de ter um relacionamento? Pedro. Não. É interessante que nesses dois casos, não pode ser coincidência, mas nesses dois casos, assim, o tal, Mateus, o publicano, e tem um que é o Zelote. Olha que interessante, não é por acaso que está aí. São os únicos dois casos em que o texto diz assim, Mateus, o publicano, e Simão, o Zelote. Por que Mateus, o publicano, ou o cobrador de impostos, teria dificuldade de se relacionar com Simão, o Zelote? Por quê? Vocês acham? O Zelote, ele era um rebelde. Porque ele era um Zelote. O Mateus que era um publicano e o Simão que era um Zelote. É exatamente isso, mas eu quero entender por quê. O que é um Zelote? Ele era um revoltado, foi de um grupo de revoltados. Armado. Por que você andou fazendo teologia? Eu vou te dar algumas diferenças entre esses dois sujeitos. Olha, Mateus era um funcionário do Império Romano, concorda comigo? Veja bem, o Império Romano era um império opressor. E Mateus foi trabalhar para o Império Romano cobrando impostos. Agora, você fala, um cobrador de impostos, uma função digna. Não. Inclusive, tem um outro cobrador de impostos na Bíblia, quem é? Zaqueu. Zaqueu diz assim, olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver. Para com isso. Zaqueu era um baita do ladrão. Mateus também, por quê? Por que tinha que ser ladrão? Você não poderia ser cobrador de impostos para o Império Romano sem roubar. Porque o Império Romano estabelecia uma taxa. Essa é a taxa. O sujeito, para ganhar a vida, ele tinha que cobrar mais. E Mateus e Zaqueu não eram pobrezinhos. Eles cobravam muito mais. Eles roubavam pra caramba. Tá? Mateus era um cobrador de impostos, um traidor da pátria, traidor dos seus irmãos. Olha agora o Simão. Simão pertencia ao grupo dos Zelotes, um partido judeu de patriotas, totalmente oposto ao Império Romano. Olha só que coisa incrível. Mateus, um cobrador de impostos, que se vendeu para o Império Romano. Zaqueu, oposto ao Império Romano. Mateus, um coletor de impostos. Simão,
uma pessoa que odiava o fato de ter que pagar impostos. Mateus, um traidor da pátria. Simão, o patriota. O Zelote era um patriota. Inclusive os zelotes achavam que Jesus ia depor o imperador e assumir como imperador, né? Dominando agora, então os judeus dominariam o império, né? Então a ideia de colocar um zelote e um publicano juntos é uma ideia louca, maluca. E quem teve essa ideia louca e maluca? Jesus. Eles seriam inimigos mortais.